Já voltamos e hoje foi confirmada a morte de mais uma vítima do caso de envenenamento em Parnaíba. A confirmação é da pequena Lauane da Silva, de 3 anos. Com isso, sobe para 3 o número de pessoas mortas após comerem peixe com arroz no almoço do dia 1º de janeiro. O caso ainda é cercado de muitas dúvidas, já que esta mesma família já havia perdido 2 crianças também por envenenamento depois de comerem cajus em agosto do ano passado. A polícia segue investigando se há relação entre os 2 casos. E nós temos uma arte que mostra para você quais são as vítimas e o estado de saúde de cada uma delas. Acompanhe. Na primeira cartela estão ilustrados os meninos Ulisses e João, que morreram no ano passado devido ao consumo de cajus envenenados. Uma vizinha, identificada como Lucélia, foi indiciada. No dia 1º de janeiro, mais um caso foi registrado. Dessa vez, o veneno foi encontrado no arroz. As vítimas, identificadas como Francisca Maria e Maria Gabriela, estão internadas. Elas são mãe e filha. Já as vítimas que faleceram são Manuel, que é tio de Maria Gabriela, de Lauane, de Ígano Davi, dos irmãos que morreram no ano passado, e irmão de Francisca Maria. Ígano Davi, filho de Francisca, irmão de Maria Gabriela e Lauane, e dos meninos que morreram ano passado. E Lauane, irmã de Ígano, de Maria Gabriela, dos irmãos que morreram no ano passado e também filha de Francisca. É um caso estarrecedor, todo mundo tentando entender o que aconteceu com essa família, 2 tragédias em tão pouco tempo. Antes, a hipótese que havia de que o peixe que eles comeram estava envenenado, mas na realidade o veneno foi encontrado no arroz que foi feito na comida. E é sobre isso que a gente conversa agora com Marcelo Gomes, que tem algumas atualizações sobre este caso. Marcelo, a polícia conseguiu ouvir a mulher que fez o arroz. Quem era ela? Você também conversou com o diretor da Polícia Científica, do Departamento de Polícia Científica, e eu queria que você atualizasse a nossa audiência. Marcelo, boa noite, boa segunda a você. Pois é, boa noite, Beatriz, a você de casa. Ainda falando sobre esse caso, mais cedo, o diretor do Departamento de Polícia Científica, o Antônio Nunes, concedeu uma entrevista à TV Antena 10 e comentou sobre o caso de envenenamento que deixou, até o momento, 3 pessoas da mesma família mortas na cidade de Parnaíba. O veneno, segundo a polícia, estava no arroz que foi preparado por um familiar na virada do ano. De acordo com o médico, o veneno foi colocado em grande quantidade no baião de 2. Vamos ouvir. Nós temos muitas situações que estão sendo investigadas, né? A partir daí, né? E de fato o que se descartou foi as manjubinhas. Então a manjubinha não tem nada a ver com isto. É bom que fique claro até para a população de Parnaíba, para que não haja retaliação com aquelas pessoas que inicialmente havia toda uma situação, né? Mas aí esse debruço agora para saber o que ocorreu com esses alimentos naquela casa, ou se adentrou alguém, ou se alguém de dentro ou de fora, enfim. Mas o fato é que a manjubinha não foi. Já tem um prazo para finalizar todo esse trabalho de análise? Correu muito com esses primeiros exames, até para dar um norte para a investigação da Polícia Judiciária, né? E também para ajudar no tratamento dos que ainda estão sob os cuidados. A gente mandou esses exames para os hospitais também, né? Mas daqui para frente a gente vai fazendo todos os exames que restam. E não são poucos. Pois é, né? Agora eu compartilho com vocês uma sonora que também rendeu bastante hoje no A10+. A Maria de Fátima, que é irmã de Francisca, que está internada em estado grave e perdeu os 2 filhos, afirmou em entrevista à TV Antena 10, no dia 2 de janeiro, que foi a responsável por preparar o arroz que foi consumido pela família lá no litoral do Piauí. No dia do ocorrido, 1º de janeiro, a mulher afirmou que o arroz havia sido preparado para o jantar da virada de ano e todos comeram normalmente. Ela disse que contou com o auxílio da irmã e que estavam suspeitando dos peixes recebidos pela família. Ela foi enfática ao dizer que a contaminação não seria no prato que ela havia preparado, mas sim num alimento. Agora, a Polícia Civil busca identificar
quem colocou a substância no alimento dentro da casa. Vamos relembrar. Nós estamos condenando as manjubas, porque foi a única coisa de diferente que nós comeu, entendeu? Nós não, eles que eu não estavam aqui, mas foi a única coisa de diferente, por isso que a gente culpa as manjubas. Tem a história de um arroz. Foi preparado em casa esse arroz ou foi trazido? Foi eu. A gente preparou esse arroz na virada. Todo mundo jantou, tudo normal. Aí quando foi que foram comer com a manjuba, foi que passaram mal. No dia seguinte, né? Isso, no dia seguinte. Então, pra mim, eu acho que não foi o arroz. Acho que misturando com o arroz, né, o alimento, e contaminou tudo. Mas o arroz, eu tenho certeza que não foi, porque quem fez foi eu e minha irmã. E nós todos jantemos na virada, tudo normal, não aconteceu nada. Quando foi no outro dia que comeram com a manjuba, foi que começaram a passar mal. Lembrar que não é ignorada a possível participação de algum membro da família, considerando que o veneno teria sido colocado durante a preparação do almoço. Das 9 pessoas que foram envenenadas, Beatriz, 4 já receberam alta e 3 morreram. Outras 2 seguem internadas, entre elas a mãe daquelas crianças que morreram no ano passado após comerem cajus envenenados. É com você. Marcelo, muito obrigada por nos deixar a par por completo dessa situação. Você viu a imagem da mãe, das crianças, dá um pesar, a gente fica pensando em quem teria tamanha maldade para fazer isso com a família, inclusive com as crianças, que é o que deixa o caso ainda mais chocante. Essa família que perdeu 2 crianças no ano passado e agora segue com esse quadro grande de internações, algumas altas, mas já tem mortes confirmadas, tem gente que está em estado grave esperando sair, que a polícia encontre os culpados ou o culpado o mais rápido possível e que esse pague com rigor, com todo o rigor que a lei permitir, porque é inadmissível que isso continue a acontecer e que isso dê ideia também para quem tem cabeça vazia, maldade no coração. Marcelo, obrigada pelas informações. Por favor, volte quando tiver qualquer outra novidade em relação a isso.